A paz do Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 3 e capítulo 4. A pregação de João Batista, capítulo 3. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, cuja a joeira está em sua mão. E limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O batismo de Jesus. Então Jesus foi a Galileia, ao Jordão, ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ordena essas pedras que sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas eu te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O começo do ministério de Jesus. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia, e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naphtali, para que pudesse se cumprir o que foi
falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. O chamado dos primeiros discípulos. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram, ministrando a grandes multidões. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doença entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-no grandes multidões de pessoas da Galileia e de Decápolis e de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão. Amém? Aqui no versículo 24 do capítulo 4, nos diz o seguinte: nosso Senhor Jesus viveu como se estivesse em um hospital, enquanto ele estava aqui na terra. Aonde quer que ele fosse, todos os pecados e tristeza dos homens estavam abertos diante do seu olhar compreensivo. Mas que alegria há de ser, ou de ter sido para ele, se capaz de lidar, tão bem com todos eles. Eu estou falando com alguém que está doente da alma. Nosso mestre está acostumado a casos como o seu. Sua doença não é nova para ele. Ele curou muitos como você. De todos os que foram trazidos está escrito: ele os curou. Coloque-se diante dele agora com todos os seus pecados e suas misérias e sussurre a oração: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E certamente ele te ouvirá, e não somente te ouvirá, mas te curará, pois ele se deleita em abençoar e salvar todos os que nele confiam. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Não pare de meditar na palavra, pois ela traz não somente libertação, mas cura, esperança e ativação no mundo espiritual.